ajude. Murilo Vilas Boas. Vamos lá, aguardando a deputada Olívia Santana. Dentro de alguns minutinhos ela vai estar aqui batendo papo com a gente. Vitor Lins de Albuquerque. Saber como ela está enxergando aí esse momento de pandemia, as medidas que estão sendo adotadas aí pelo governo, pela prefeitura. Ela que é candidata a prefeita de Salvador pelo PCdoB, como é que ela está enxergando esse processo aí de campanha, de pré-campanha, do isolamento social, momento novo, momento completamente diferente do habitual. Deixa eu ver se consigo falar com ela. Pronto! Pronto, cheguei. Agora sim. Boa tarde, deputada. Tudo bem? Boa tarde, Osvaldo. Tudo bem? Eu lhe peço desculpas pelo atraso, mas eu estava na reunião da Comissão dos Direitos da Mulher. Nós estamos tratando dessa situação da violência contra a mulher em tempos de pandemia, e eu estava passando aí a presidência para a deputada Neuza para ter condição de entrar agora nesse bate-papo contigo. E estava falando, inclusive, isso, né? Tá todo mundo em isolamento social, mas a rotina está agitadíssima. Às vezes a gente tem que sair de uma reunião para outra, de uma demanda para outra. As rotinas estão tendo que ser reinventadas nesse momento de pandemia, não é, deputada? Com certeza, Osvaldo. E dá uma sensação de que, olha, estamos na quarentena, todo mundo em casa, então que haveria uma redução da carga de trabalho. Isso não é verdadeiro. Eu estou indo dormir 1, 2 horas da manhã e não estou conseguindo dar conta. São muitas as demandas que chegam pelas redes sociais, né? São muitas reuniões também que acontecem e, portanto, é uma loucura. A gente tem uma sobrecarga, inclusive com a incorporação do trabalho doméstico. Aqui em casa, por exemplo, Deixa eu contar um segredo para a senhora, ninguém vai ouvir. Eu aprendi a lavar roupa, deputada. Tem 9 anos que eu moro no mesmo apartamento e eu nunca tinha ligado a minha máquina de lavar. A Lili, que trabalha comigo, que me ajuda. Eu liguei, Lili, socorro, como eu ligo a máquina de lavar, porque eu não sabia para onde ir. E eu, nos velhos tempos, eu fiquei aqui lavando na mão, é muito mais rápido. Mas aqui a gente está se dividindo, eu e minha mãe, que faz questão de participar, ela já tem 86 anos, mas é uma formiguinha, né? Fica ali trabalhando pra caramba, e a gente está dividindo aqui as tarefas, limpando a casa, fazendo comida, lavando roupa, fazendo reunião da Assembleia Legislativa. Correndo para atender a live de Oswaldo Lira. Pois é. Mas, deputada, esse momento de nova rotina obriga todo mundo a redefinir o próprio dia a dia. E a senhora, como uma pessoa importante da política, o seu emprego, o seu ganha-pão, que é pré-candidata a prefeita de Salvador pelo PCdoB, aumenta muito mais o desafio. Como está sendo para a senhora fazer política? A senhora que sempre foi do corpo a corpo, do calor, das emoções, está agora apenas através das redes sociais. Imagine, eu que sou uma pessoa que gosta de gente, adoro gente. Eu sou a pessoa da multidão, o meu negócio é a multidão. Mas estou, sim, como todas, aprendendo e eu estou super caxias nessa questão do cumprimento da quarentena, entendimento total de que é a única forma que nós temos de nos defender dessa doença terrível, então é preciso garantir o isolamento social, não é uma brincadeira. Eu tive notícias de pessoas muito próximas que pegaram a doença, que desenvolveram a Covid-19, gente que morreu, que faleceu. Então, é uma situação muito dura. Eu aproveito, Osvaldo, para já assim, deixar aqui o meu abraço a todo mundo que está chegando, não é? E a todos os profissionais de saúde. A maioria dos profissionais de saúde que estão indo embora vítimas da contaminação são técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, essas pessoas que estão mais vulneráveis, que estão no andar de baixo,
né, mais pauperizadas, são essas que estão mais vulneráveis à situação da exposição da doença. Então, em respeito aos profissionais de saúde, aos rodoviários, aos bancários, a essas profissões, a esses profissionais que não podem deixar de trabalhar, é fundamental que a gente garanta o isolamento social, que a gente fique em casa, todo mundo que puder tem que ficar em casa, pensando em si e pensando nas outras pessoas, e que não pode sobrecarregar a rede hospitalar, não é? Nesse momento de pandemia, a imprensa assume um papel importantíssimo, não é, deputada, de levar a informação no momento que tanta notícia falsa, tanta fake news tem circulado. Eu tenho utilizado eu nunca tinha feito lives, não tinha o costume de fazer live, e o Instagram tem sido uma ferramenta importante para aproximar, para que eu possa fazer entrevistas olhando para a minha fonte, e a partir daí a gente nutrir de informação, portar muita informação e fazer a notícia circular com a qualidade que a gente tem que ter hoje em dia. A imprensa assume um papel de mais destaque nesse momento de crise, na visão da senhora? Fundamental. Agora, o papel da imprensa é combater as fake news, é apresentar informação de qualidade. Eu quero saudar a todos os jornais que liberaram conteúdo, todos os conteúdos referentes à situação do enfrentamento ao coronavírus. Nós votamos estamos com a lei, não é, da Assembleia Legislativa, voltada para o combate à fake news, uma medida administrativa contra as pessoas que circulam fake news. Fake news destrói reputações, fake news altera resultados eleitorais, e fake news, nesse momento, tem um papel letal de tirar a vida das pessoas. Ficar disseminando é uma coisa desumana. Ficar disseminando informações falsas sobre a doença é um negócio absurdo. Quer dizer, você já tem que enfrentar um vírus que a ciência nem conhece direito. A medicina está aí enfrentando com os recursos que estão disponíveis e que são insuficientes. E ainda entra alguém pelo meio, fazendo disseminação de notícias falsas. Isso é inaceitável. Então, Oswaldo, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho e, em seu nome, Obrigado. todos os jornalistas sérios que estão tratando essa pandemia com a seriedade que ela precisa. Eu adoraria que o presidente tivesse a sua cabeça, o seu compromisso, né? Porque, além das fake news veiculadas pelas pessoas, né, de pessoas mais movidas pela ignorância, nós temos o líder máximo da República, o presidente da República, também disseminando fake news, né, disseminando notícias falsas. Quando ele vai a público dizer que tem que tomar cloroquina, né? Sem orientação médica, sem nenhuma referência científica, ele não é médico, não pode estar recomendando medicação. É uma forma também de fazer fake news, que aquilo que ele falou vai também circular nas redes sociais e as pessoas vão começar a achar que nós tivemos um paciente vítima de Covid-19 que o médico recomendou cloroquina e que veio a óbito aqui na Bahia, né? Uma então, coisa é um médico prescrever, deputada, uma medicação como um protocolo na tentativa de acertar. Outra coisa é o presidente da República que não tem respaldo técnico e capacidade nenhuma para fazer uma prescrição como essa, só porque ele deve ter sido vítima do coronavírus e teve uma gripezinha, ele acha que as pessoas estão na mesma proporção. Como conciliar essa crise de saúde pública que o país vive com a necessidade de sair do isolamento e manter a subsistência, já que essa é a principal argumentação que o presidente Bolsonaro usa para ir de encontro às normas da Organização Mundial de Saúde? O presidente ele está indo na direção contrária a toda a recomendação que o mundo está tendo. Até os países com regimes políticos mais atrasados estão assumindo posição, seus presidentes assumem posição de defesa da vida. Eu fico assim impressionada, Oswaldo, porque o presidente é um capitão.
é um governo que tem um general na vice-presidência, é um governo militar. O Ministério da Saúde hoje está completamente militarizado. A equipe do Ministério da Saúde, hoje uma amiga me ligou de Brasília, assustada, porque um general acaba de assumir o comando da área de controle de dados do Ministério da Saúde, de monitoramento, e o que a gente vê é uma coisa absurda. Quer dizer, um governo militarizado que vai de encontro à vida do povo que este governo deveria proteger. Quer dizer, nós estamos numa guerra, o inimigo é o vírus, né? É o coronavírus. Os militares, mais do que ninguém, deveriam saber que é necessário estabelecer uma estratégia para derrotar o inimigo, que é o coronavírus, e não o povo. E a gente está vendo o governo desdenhando da morte. Eu digo que o Bolsonaro, aliás, um amigo falou, e a gente tem repetido muito, é o cavaleiro da morte, né? Porque ele é uma figura, e eu sempre falei que o discurso do presidente é um discurso letal. Observe que desde a campanha eleitoral, a incitação à tortura, o desdenhar da morte violenta, fez com que diversos seguidores do presidente agissem de maneira violenta contra as pessoas. E aqui em Salvador nós tivemos o assassinato do mestre Moa, que foi assassinado por um eleitor do presidente Bolsonaro e que se sentiu no direito de fazer aquela atrocidade. Então, um agente público tem que ter muita responsabilidade com o que diz, com o que fala. Eu sou uma deputada estadual, eu não posso falar qualquer coisa, eu tenho que saber que aquilo que eu falo tem um impacto na população, tem um impacto nas pessoas que acreditam em mim, que confiam em mim. Pense o presidente da República que comanda 200 milhões de brasileiros. Então, a gente está indo para o terceiro ministro da Saúde e mais uma mudança acontecendo no pico, no ápice dessa pandemia. Essa inconstância de comando, essa falta de comando federal, preocupa, deputada, na visão da senhora, já que a responsabilidade tem recaído, sobretudo, nos ombros de prefeitos e governadores? Mais que preocupa, desespera. A situação está cada vez mais grave. É evidente que esse presidente não tem condições mais de comandar o Brasil. Observe que eles inventaram um problema que não era crime de responsabilidade, a tal da pedalada fiscal, e derrubaram o presidente Dilma. O Congresso se uniu e derrubou. Foi um golpe parlamentar, aquela situação. E hoje a gente tem um presidente que comete diversos crimes de responsabilidade todo domingo. O presidente promove encontros com seus eleitorados, aglomeração de pessoas, faz falas contra o STF, contra as instituições democráticas, e esse presidente continua aí, né? Faz fala contra o isolamento social. Quer dizer, o STF já autorizou os governadores, inclusive, quem está segurando, e eu quero saudar todos os governadores, em especial o governador Rui Costa, da Bahia, tem feito um brilhante trabalho, os governadores do Nordeste que se uniram e montaram, inclusive, um comitê científico que orienta as políticas públicas. Então, o Nordeste, mais uma vez, se agigantando, dando exemplo no âmbito da gestão, apesar de toda a perseguição que o povo nordestino enfrenta com esse presidente. Observe que o Flávio Dino teve que fazer uma operação cinematográfica espetacular para comprar os 107 respiradores para o Maranhão, que veio pela África e desembarcou diretamente em São Luís, porque driblando os Estados Unidos, que tem feito uma espécie de pirataria, não é? Tragando tudo que é insumos, é uma política absurda que não leva em conta, imagine o país de ponta, que é os Estados Unidos, um império, um país que gasta bilhões, trilhões na indústria armamentista e que, num momento como esse, se vê nu
não tem respiradores, não tem máscaras, e fica aí fazendo esse leilão com os insumos que vão para outros países, outros estados. O governador Rui Costa tentando comprar os 600 respiradores e não consegue, a todo momento é desviado para outro lugar. Então, é um negócio louco que a gente está vivendo no mundo, é um cenário de guerra. E o presidente... Como a senhora vê hoje aí o alinhamento entre o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa? As armas baixaram, eles que são de campos políticos completamente adversários, deram as mãos na tentativa de construir uma pauta de políticas públicas que amenizem justamente o problema que toda a população enfrenta. Como a senhora vê esse alinhamento entre os dois, deputada? Eu vejo como uma grande política. A política decente, a política elevada tem que ser feita dessa maneira. Seria bom se o presidente aprendesse com esse exemplo e baixasse agora as disputas menores, né, as perseguições ideológicas, e garantisse a pauta da vida. Porque na Bahia, o que nós estamos vendo é a pauta da vida no centro do debate político. É o governador Rui Costa dialogando com o prefeito ACM Neto, é o legislativo também distensionando, votamos todos os projetos que chegaram, chegou o projeto, o decreto de calamidade pública, né, de Salvador, nós votamos imediatamente também. Então, é um esforço conjunto, executivo, legislativo, o judiciário, todo mundo unindo esforços pela pauta da vida. Então, nesse sentido, eu acho que é correto. Isso não significa que não tenha divergências de projetos, de ideias sobre o que deve ser um projeto para a cidade de Salvador, o que deve ser um projeto para o Brasil. Essas divergências permanecem, continuam, mas agora não é a prioridade. A prioridade é garantir a vida. Agora, a gente tem também aí uma preocupação muito grande do que possa acontecer com essa disputa entre o presidente Bolsonaro e prefeitos e governadores, porque não tem chegado os recursos que já foram prometidos e que são necessários diante do aumento das demandas, que são cada vez maiores, não é, deputado? Pois é, Oswaldo. Eu acho que, inclusive, o prefeito ACM Neto, que dispõe de uma relação privilegiada com o presidente Bolsonaro, o DEM apoia o presidente Bolsonaro, o prefeito teve recentemente um encontro com o presidente, deve usar sua influência política para dissuadir o presidente dessa atitude absurda que ele tem, essa perseguição ao estado da Bahia, que não serve a ninguém, não é? Que não nos ajuda nesse momento que o governador está passando por uma situação muito, muito difícil. Quer dizer, é uma perseguição sistemática e, portanto, todo mundo que tem prestígio, o prefeito, o Centrão, está atuando no sentido de salvar o mandato do presidente. O prefeito também é a favor de salvar o mandato do presidente. Enquanto o Brasil clama, cresce cada vez mais o clamor pela substituição do presidente Bolsonaro, entendendo que ele não tem nenhuma condição. O presidente, Oswaldo, neste domingo, reuniu militares fazendo gestos nazistas. Tem cada vez mais sinalizado para o nazismo. Isso não é uma alegoria, isso não é uma brincadeira. Isso é uma situação gravíssima. E, portanto, eu acho que o prefeito ACM Neto, que é um jovem, né? É um liberal, mas é um liberal jovem, deve atuar no sentido de ajudar a gente a superar essa forma velha, esse lixo da política, que é essa ideologia que flerta com o nazismo. Bolsonaro só não implanta um projeto nazista no Brasil porque ele, felizmente, não tem as condições completas para fazê-lo. Ele milita por isso, trabalha por isso, mas você vê que até o Felipe Neto achei massa, Felipe Neto. Ele jogou duro.
Eu sempre achei aquele menino o fim do mundo, né? Ele ficava apoiando, batendo o tempo inteiro em Dilma, em Lula e tal. E agora ele disse basta. Foi lindo, foi genial. Quer dizer, a lucidez, Oswaldo, chegando nesse ambiente político que é fundamental. Então, todo mundo tem que operar para a gente se libertar disso sem perder a democracia. Acabar com essa história atrasada, entendeu? As Forças Armadas precisam cumprir o papel que a Constituição define para ela. Né? A gente está em pleno século XXI, fica ainda convivendo com ameaças militares, de golpe militar. Pelo amor de Deus, gente, nós precisamos de um Estado democrático forte no Brasil. Estado de direitos, garantia de direitos para o povo brasileiro. Combater racismo, combater sexismo, combater homofobia, entender que há uma diversidade que tem que ser respeitada, defender os direitos, sim, da classe trabalhadora, porque a ganância é que cria a miséria. E a miséria é uma armadilha para a barbárie. E nós não queremos barbárie no nosso país. Né? Não tem hoje um apoio nem popular, nem apoio político para dar seguimento a um projeto de impeachment do presidente Bolsonaro. E mesmo com tanta exposição, mesmo com tanta crise que ele e o entorno dele criam no Planalto, a gente vê o presidente Bolsonaro mantendo a casa dos 30% na aprovação da população. Esse é um cenário que preocupa a deputada, ver uma parcela da população concordando com essas práticas bélicas e de atrito social que até pouco tempo não existia, que começaram, inclusive, com o ex-presidente Lula, né? Separando o país de nós e ele. Pois é, eu quero acreditar que, apesar desse percentual de apoio, que a lucidez está chegando, né, aos poucos, mas está chegando, é bom ver. São vários segmentos que apoiavam esse presidente. Saudar a vereadora Ladice, que está aqui também conosco, Oswaldo, né? Alexandre, aqui, ex-vereadora. Não, ela é vereadora. Eu sou ex-vereadora e atual deputada. Né? Mas dizer assim que é preocupante, sim, mas eu quero dizer que eu tenho muita esperança de que isso mude. Né? O Brasil não pode ser isso. Não é isso. Quer dizer, eu sei o presidente Bolsonaro, se ninguém pode dizer que ele enganou alguém, ele não enganou. Ele utilizou de uma manipulação, distorceu as falas de outras pessoas, as pautas políticas de outras pessoas, através de uma proliferação de fake news. Voltei. Deputada, quiseram derrubar a gente, como foi isso aí? Eu sei lá, a gente ficou falando de gente de energia negativa. Vou até tirar aqui a... Isso. Pronto. Pronto, deputada, lhe ouço agora. ótimo. Eu que me perdi agora com essa Eu vou confusão. retomar, então. A gente estava falando sobre a questão do presidente Bolsonaro, mas eu quero puxar, falando que ele não tinha apoio popular ainda e não tinha apoio político para que desse seguimento a um processo de impeachment. Só que o presidente Bolsonaro está se aliando agora com partidos do Centrão, e é uma prática que ele condenou, inclusive, durante a campanha, o toma lá da cá nas relações do Congresso com o Palácio do Planalto. Buscar apoio em troca de cargos e de emenda parlamentar. Há uma incoerência muito grande do presidente, não é, deputada? Total, ele sempre criticou isso, e agora está usando largamente esse expediente, e mais do que isso, Oswaldo. Nós temos que levar em conta, tem uma parte da elite brasileira que sustenta, né, a elite econômica brasileira, que sustenta o governo de Bolsonaro. O governo de Bolsonaro é excelente para os banqueiros, é excelente para um segmento, infelizmente, que tem poder econômico, que tem interesse na concentração de riqueza,
que ainda tem uma visão capitalista, muito de um capitalismo altamente selvagem, né? E Bolsonaro serve a isso. Observe que é um governo que não faz política social. Esse auxílio emergencial foi fruto de uma luta, de uma verdadeira batalha. O presidente fez um pronunciamento à nação oferecendo um auxílio de R$ 200. Foi a luta no Congresso Nacional, com os deputados, por isso é importante o papel do parlamento na democracia, que estabelece essas brechas fundamentais para a alteração de medidas do presidente, que aí elevou para R$ 600, ampliou o número de beneficiários. Mas Paulo Guedes, né, aquele banqueiro fracassado, que é quem comanda a economia do Brasil, é um negócio assombroso um cara desse. Olavo de Carvalho, que é o ideólogo, é um cara fascista, né? É igual se você tivesse assim um Lombroso, não é? Aquela figura asquerosa de Lombroso, sendo o ideólogo, o orientador de um presidente da República, é isso que é o Olavo de Carvalho. Então, esse é o time de Bolsonaro. E, infelizmente, a parte da elite ainda se sustenta, ainda defende esse governo, e nós temos que lutar contra isso. O Brasil não pode continuar sendo dirigido, sendo esse país grandioso, valoroso, por uma elite ainda com essas relações atávicas, né, a uma visão escravocrata. É isso que acontece. Nós temos uma figura, você vê aquele cara do Madeiro, querendo que as pessoas voltem a trabalhar. Gente, em nenhum lugar do mundo, foi feito isso. Essa história de isolamento social vertical, deixa os velhos em casa, aí os jovens vão trabalhar, e aí os jovens voltam contaminados, contaminam seus familiares. Quero lembrar que no domingo, agora, hoje saiu a notícia, um cobrador assintomático, tinha 47 anos, não tinha comorbidade, e morreu de coronavírus. Na hora que ele percebeu que estava doente, já era tarde, porque o vírus é traiçoeiro. Várias pessoas jovens estão morrendo de coronavírus. E também, Oswaldo, tem que acabar com essa posição higienista. Eu fiquei chocada, mais uma vez, com as posições de Elcimar Coutinho. Quero dizer aqui, né, desdenhando dos velhos, né, que os velhos tratando dos idosos como se fossem fardos para a sociedade. Isso é muito triste. Ele que completou 90 anos ontem, e amanhã, nesse mesmo horário, eu vou conversar com ele, com o professor Elcimar Coutinho aqui, justamente para bater um papo e entender a visão dele de mundo aí diante dessa pandemia. Ele que tem 90 anos, né? Pois é, um idoso, e falando dos idosos dessa forma, diga a ele que eu achei horroroso, entendeu? Esse tipo de ideia, Oswaldo, e a gente tem que ter cuidado. Existe um segmento da população que acredita nisso mesmo. É um pensamento fascista, é uma visão higienista. Vamos aproveitar o momento para nos livrarmos dos idosos, não é? Das pessoas que têm doenças, que estão onerando o Estado. Quem onera o Estado são os banqueiros, é um capital draconiano, entendeu? É a corrupção. Pelo amor de Deus, entendeu? É isso que onera o Estado. Não são as pessoas idosas que merecem viver dignamente, que trabalharam a vida toda e que agora precisam viver com dignidade. Então, esse é um pensamento higienista, racista, tá certo? Que nós atravessamos o século XX, chegamos ao século XXI, mas não conseguimos, infelizmente, nos libertar desse tipo de formulação, de pensamento, de ideologia. Agora, deputada, a gente está no período eleitoral, pré-eleitoral. 2020 vai ter eleição para prefeito e para vereador, e há muita expectativa de o adiamento da data da eleição e muita especulação sobre a possibilidade de prorrogar mandatos de prefeitos e vereadores. É difícil ainda falar de uma forma mais assertiva sobre que data vai acontecer a eleição, se vai ser primeira semana de dezembro ou como vai ser, porque a gente ainda não tem ainda uma noção, diante da imprevisibilidade que é essa doença, de quando as pessoas vão voltar a circular
normalmente como era, né? A imprevisibilidade, Oswaldo, é a marca do momento. Quer dizer, nós estamos diante de um futuro incerto. E, nesse momento, o fundamental agora não é a eleição. O fundamental agora é garantir a vida das pessoas. Eu estou insistindo nisso. É a pauta da vida, é a pauta da vida, a pauta da solidariedade. Nós temos um Comitê Popular Solidário hoje na Bahia. Estamos arrecadando fundos, arrecadando cestas básicas, ativando a solidariedade. O nosso mandato está mergulhado nisso. Agora, então, há sim a possibilidade de adiamento da eleição, mas eu quero lembrar que eleição é uma cláusula pétrea e absolutamente necessária na democracia. Esse item ele foi estabelecido como cláusula pétrea na Constituição exatamente para preservar a democracia, para quem governa não ficar, agora não é conveniente para mim sair do cargo, sair do poder, eu vou fazer uma manobra e vou adiar as eleições. E aí a gente vai vendo alguém governando de maneira indevida, usando sua base parlamentar majoritária, né? Então, por isso é importante essa preservação. Agora, há a possibilidade de mudar o mês da eleição. É o que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vem discutindo, o TRE vem discutindo, o próprio Congresso também vem discutindo, e eu acho que é legítimo, necessário, ver que formas de adiamento. Se a gente não pode cancelar a eleição esse ano, para ela acontecer no ano que vem, então podemos adiar o mês da eleição. Se isso é possível, precisa acontecer. Mas chamo a atenção para a necessidade de respeitarmos o que diz a Constituição e traduzo. Cláusula pétrea é um elemento que é imexível. Você só pode mexer por medida de derrubar o Estado, destruir o Estado, para aí você poder mexer nesses elementos, né? Ao longo do nosso papo, a senhora criticou e a senhora é crítica da militarização da política, como a gente tem visto aí no governo federal. Trazendo essa discussão para Salvador, a gente viu o PT abrir mão de nomes orgânicos do partido e escolher uma militar que não vivia a vida política do PT para ser candidata em Salvador. Há uma incoerência aí no Partido dos Trabalhadores com relação a essa medida, deputada? Oswaldo, você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de alma democrática, né? E eu respeito muito os fóruns partidários. Eu acho que essa foi a escolha que o PT fez. Eu conheço a Major Denise, respeito a Major Denise. Eles fizeram essa opção, teve muita disputa interna, mas no final foi a vontade dos principais líderes do partido que prevaleceu, né? E houve um fórum partidário que decidiu sobre isso aí. Então, eu tenho evitado dar opinião sobre essa escolha feita pelo PT. Né? Uma vez decidido, eu respeito a decisão que o partido tomou e celebro a decisão que o PCdoB tomou, que foi diferente. O PCdoB fez a escolha por mim, pelo meu nome. Eu tenho uma história de 30 anos de militância no partido, com experiência na área da gestão pública, fui secretária 3 vezes, fui vereadora, né, por 10 anos, conheço a cidade. Né? Se você vai governar uma cidade, é fundamental valorizar o legislativo da cidade, né? Valorizar o povo, a população e também a instância legislativa. A isso se dá o nome de democracia. Então, o gestor tem que saber se movimentar politicamente, sim. A política qualificada, ela é fundamental, ela é saudável para a organização, a estruturação de uma sociedade. E é nisso que eu acredito e aproveito para agradecer ao PCdoB, em nome de Davidson Magalhães, de Galindo, né? Everaldo Augusto, que foi vereador, e ele era o presidente da nossa conferência linda,
que nós fizemos afirmando o meu nome, a deputada Alice Portugal, que foi o outro nome também considerado, né? E que hoje está ao meu lado, e nós estamos seguindo, e vamos sim construir, nos apresentar nessa disputa eleitoral como uma nova alternativa para a cidade de Salvador, sim. Existe a possibilidade do PT e do PCdoB marcharem juntos já no primeiro turno? Porque o PCdoB sempre foi o principal apoiador do PT, tirando na última eleição que a Alice Portugal lançou candidatura e o PT indicou vice, sempre houve essa parceria e essa dobradinha entre os dois partidos. Existe alguma possibilidade de recuo para marcharem juntos já no primeiro turno ou não, deputada? Então, as nossas portas estão abertas. Se o PT quiser vir, somar com o PCdoB, vai ser lindo, a gente vai fazer um trabalho lindo nessa cidade. E nós estamos de portas escancaradas para o PT, para outras forças partidárias, para que a gente possa construir, de fato, um projeto para a cidade de Salvador. Qual o perfil do vice ideal para Olívia Santana, já que a sua candidatura, além da necessidade do PCdoB construir uma bancada ampla de vereadores, tem para se afirmar mesmo na política de Salvador? Qual o perfil do vice ideal para a senhora? Já tem conversado com o Bacelar, tem conversado com o Niltinho do PP? Como está esse tipo de articulação aí dos bastidores? Estamos conversando, sim. Conversamos com Lídice, tomamos um bom café. Haja café, viu? Haja cafezinho, meu amigo. Isso antes da pandemia, viu, gente? Agora as conversas se dão por telefone, né? Por videoconferência. Ontem mesmo tivemos a reunião até tarde, discutindo o projeto eleitoral do PCdoB para Salvador. E o perfil do vice, o perfil ideal é que seja alguém trabalhador, que gosta de trabalhar, porque eu gosto demais, né? Alguém que tenha sensibilidade com o sofrimento das pessoas, né? Eu me preocupa muito, Oswaldo, e eu digo isso de coração muito aberto. Cada vez que chove em Salvador, eu sinto, eu fico inquieta, minha filha fica dialogando comigo, ouvindo meus desabafos em casa, porque eu vivi isso, eu tenho uma memória sobre o impacto das chuvas nos casebres. Ontem eu vendo a live da presidenta Dilma e de Manuela Dávila, e Dilma dizia que a pobreza é uma espécie de comorbidade, né? E é. Então, a pessoa, para fazer o isolamento social, que é tão necessário, precisa ter uma casa segura, precisa ter um barraco que não caia, que vá para a cama dormir, como eu vou, como você vai, como outros, né? Quem é de classe média tem uma outra condição, já venceu esse problema de ter uma casa para botar a cabeça. Mas quem vive nas favelas, gente, você vê aquela trabalhadora doméstica, aquela diarista de Águas Claras, que foi soterrada, ela e um bebezinho, né, de 1 mês. Então, é um negócio muito doloroso. Salvador é uma cidade com graves problemas sociais, uma cidade favelizada. É por isso que quem assumiu o comando da cidade, e nós nos propomos a fazer isso, tem que fazê-lo com muito compromisso com os mais pobres. Fazer um pacto social em Salvador, uma política de urbanização. Nós temos que ter um programa, uma política de urbanização de favelas. O povo da Gamboa, e eu falo isso sempre, uso como exemplo, é um absurdo. A Gamboa desmoronou a favela lá da Gamboa, uma casa, obstruiu a passagem, são trabalhadoras domésticas, são os vigilantes, são pessoas que ganham salário mínimo, entendeu? Que moram ali, ou que são informais, e ficou aquele negócio lá, o caminho sem ter a passagem, e a gente brigando por R$100 mil, Oswaldo. R$100 mil a prefeitura fazer o caminho ali da Gamboa para o poder público investir, e nunca que fez essa obra. Então, se você não prepara a cidade quando ela está ensolarada, quando o verão chega, que a pauta muda, e é só curtição, é só festa, e eu defendo a cultura, mas eu defendo a política cultural.
e não uma ação apenas de eventos e mais eventos, e você não tem uma política cultural estruturada para a cidade de Salvador. E aí a gente vê a vida se esvaindo, e eu quero chamar a atenção de que foi o governo do Estado, e eu participei de várias inaugurações acompanhando o governador Rui Costa, que se preocupou com contenção de encostas. E a gente, imagine, se foram 150 milhões investidos em contenção de encostas pelo governo do Estado. Imagine se essas obras não tivessem sido feitas. Quantas vidas nós teríamos perdido? Né? Qual o principal gargalo e qual vai ser o principal mote que a senhora vai usar contra Bruno Reis, que é o candidato do prefeito Assemineto, atual vice-prefeito e secretário de obras aqui de Salvador? Aonde está o calcanhar de Aquiles da gestão de Assemineto que a senhora pretende fazer diferente caso assuma a prefeitura? Eu acho que a questão principal é uma liderança para a cidade que conheça, não só conheça a cidade, mas que tenha empatia com o sofrimento real da população. Não é um marketing, não é uma questão de marketing, de você ter alguém que vai se beneficiar da força do seu padrinho político, não é? Eu não tenho um negócio de padrinho político. Eu construí meu caminho na política. Minha liderança, minha presença na política foi construída a duras penas, com muito esforço, com muito trabalho. Eu conheço Salvador, que, como diz o povo, eu sou nascida e criada nessa cidade. E, portanto, tem minha questão com Bruno Reis não é uma questão pessoal com Bruno Reis. É um confronto de visões de cidade. Eu sei que o que é prioridade para mim, essas questões que eu acabei de narrar, não estão na tela dele como questões que são principais, de relevância numa gestão. Eu fiquei até impressionada, porque está circulando aí na rede um vídeo do aniversário do Bruno Reis, que é espantoso. São centenas de pessoas trabalhando no processo de distribuição de cestas básicas, é o que aparenta nas imagens que são transmitidas, e todo mundo batendo parabéns para o Bruno Reis, né? e insinuando questão eleitoral, esse novo líder, não sei o quê e tal. É uma irresponsabilidade. Agora não é hora de associar as ações da prefeitura feitas com dinheiro público à promoção pessoal do Bruno Reis, ainda que ele seja o vice-prefeito de Salvador. Eu acho que é uma atitude errada, né? Inadequada. E, portanto, pretende acionar juridicamente o vice-prefeito por conta disso? Com certeza, já mandei o vídeo para o nosso advogado, Vandilson Costa, para que ele faça a avaliação e a gente possa tomar alguma medida, porque não é possível, isso não está certo, não é correto. Ok. Eu também estou participando, como eu disse, de toda a mobilização por doações, mas eu não vou presencialmente fazer por uma questão ética. Algumas pessoas já até falaram comigo, poxa, Olívia, agora as trabalhadoras domésticas, nós conseguimos, liguei para o sindicato, pedi ajuda, não é? Compramos o nosso mandato, que eu agradeço a toda a minha assessoria, todo mundo botou um dinheirinho e a gente fez uma compra, mandamos, não é? Para as trabalhadoras domésticas, porque 39% das trabalhadoras domésticas foram demitidas, as diaristas. E alguém falou para mim, Olívia, mas seria muito importante você que é pré-candidata a prefeita ir lá fazer essa foto. Né? Eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer, porque eu não vou dar exemplo de quebra de isolamento social. Eu não vou fazer porque eu não quero usar a miséria das pessoas como um elemento de autopromoção, tá certo? Eu faço política com seriedade. Sou uma mulher negra, que sabe o que é o racismo, sabe o que é a pobreza e a miséria. Eu não uso isso como um elemento de catapultar a minha condição. Eu uso isso como um problema social grave que precisa ser superado com políticas públicas, com uma visão política de gestão que enfrente esses problemas e que possa unir Salvador. Oswaldo Lira, você sabia que nós temos, por exemplo, 82% da população de Salvador se autodeclara negra.
E a população negra tem uma renda correspondente a 47% do que ganha a população branca dessa cidade. Isso é um absurdo. E nós queremos, sim, uma gestão na prefeitura que seja capaz de unir a cidade, de fazer de Salvador uma cidade para todos, não invisibilizando os problemas que a cidade tem, mas botando os problemas na mesa, estabelecendo políticas públicas, não é, que possam alcançar aquelas e aqueles que mais precisam. Essa é a minha referência principal. Deputada, nosso papo está acabando. Eu quero lhe agradecer demais pela disponibilidade. É sempre bom lhe ouvir. Eu sei que a senhora é uma deputada combativa, que conhece realmente muito bem Salvador. Tem um desafio novo pela frente agora, ser pré-candidata a prefeita pelo PCdoB. Mas antes de terminar, o que a senhora está planejando aí como primeira atitude pós-isolamento social? Qual o seu maior desejo hoje, após essa pandemia? Então, antes de responder isso, eu só quero, Oswaldo, lembrar que nós estamos nessa luta pela implantação de uma delegacia eletrônica na Bahia para casos de violência contra a mulher. Foi o resultado da nossa reunião. Isso é fundamental hoje, porque caiu, Oswaldo, drasticamente as denúncias nas delegacias em função do isolamento social. Para você ter uma ideia, na DEAN, nós tivemos até 18 de março 1.414 denúncias. Imediatamente após, quando foi estabelecido o isolamento social, caiu para 339 e apenas 25 solicitações de medidas protetivas. Nós não queremos nossas mulheres dormindo com o inimigo. Então, é preciso reforçar as políticas de proteção à mulher. E também fazer um apelo, Oswaldo, pela isenção do IPVA das trabalhadoras e dos trabalhadores de transporte escolar. É uma categoria diretamente impactada com a suspensão das aulas, a atividade econômica que parou, cessou 100%. Então, eu peço ao governador Rui Costa que nos ouça, o secretário Manuel Vitório, e que conceda essa isenção de IPVA, remissão de dívidas para esse segmento. E o que eu quero fazer, assim que acabar esse isolamento, é voltar correndo para as sessões presenciais na Assembleia, fazer meu trabalho que eu amo fazer, que eu sempre gostei de fazer, reencontrar meus amigos, meu povo nas comunidades, ir para as comunidades, voltar às viagens, voltar às visitações físicas nas periferias, no subúrbio. Faço logo um apelo para mais ações, prefeito, no subúrbio, principalmente de combate, não só de combate ao coronavírus, mas a dengue, a chikungunya. A situação em plataforma, em Piripiri, está terrível e tem que ter política de enfrentamento ao Aedes aegypti, né? Então, é isso que eu quero e desejar, assim, muita luz para você, muita proteção. Para todo mundo que se acompanha, né? Nosso povo, dizer que a gente está aqui trabalhando virtualmente e abraçando todo o povo de Salvador e da nossa querida Bahia. Com certeza. Deputada, obrigado pela companhia, boa sorte na sua trajetória. Eu sei que agora a rotina é corrida de casa para a cozinha, da cozinha para a área de serviço, mas tem que dar conta de tudo. Loucura. Então, ainda tem que se desdobrar e começar a pensar numa cidade diferente a partir do próximo ano para apresentar aí no planejamento de governo ao longo da campanha. Parabéns pelo trabalho. Obrigado mais uma vez. E quem não acompanhou o nosso papo, só entrar daqui a pouco com muita informação, vai ter o resumo do nosso bate-papo aqui com a deputada Olívia Santana. Obrigado, deputada. Obrigada, Oswaldo. Estamos juntos. Tchau. Tchau. Pronto. Obrigado a cada um de vocês que participou. Tivemos alguns problemas hoje, a live foi interrompida pelo meio. Enfim, não sei explicar o que aconteceu. A internet travou, caiu, reconectei. Mas, obrigado pela companhia de cada um de vocês. Vou tentar salvar esse pedaço aqui da entrevista com a deputada. Lembrando que à noite eu tenho uma outra live pelo Instagram do Grupo à Tarde com uma médica intensivista de São Paulo, que está na linha de frente aí do combate ao coronavírus. Daqui a pouco eu informo a vocês através do meu Instagram. Tchau, obrigado. Até porque é muita informação, com certeza.